Você já teve a sensação de que sua presença incomoda, mesmo quando você não diz uma palavra? Já se perguntou por que algumas pessoas te observam tanto, mesmo sem te conhecer de verdade? E se eu te dissesse que isso não é coincidência, é sinal de que você carrega algo raro, algo que poucos têm coragem de sustentar? No vídeo de hoje, você vai entender por que sua existência causa tanto impacto e como transformar essa intensidade em força e consciência. Prepare-se para enxergar a si mesmo com outros olhos e talvez pela primeira vez entender por que você nunca se encaixou nos padrões. Antes de irmos fundo, faça 3 coisas agora mesmo. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você garante que não vai perder nenhum conteúdo que revela verdades ocultas sobre você e o mundo ao seu redor. E mais, comenta agora aí nos comentários a frase "Eu sou um impacto". Esse comentário é mais do que simbólico. É o seu reconhecimento de que você carrega uma força que transforma ambientes, desafia limites e inspira revoluções internas. Quero ver você lá nos comentários, mostrando ao mundo que você não é comum. Você é referência. Você já reparou que o ambiente parece se ajustar quando você entra em uma sala? É como se o ar ficasse mais denso, como se todos os olhos buscassem sem querer entender o que exatamente mudou. A verdade é que sua presença não é comum. Ela é sentida antes mesmo de ser notada visualmente. Existe uma vibração, um campo invisível, quase elétrico, que parece reposicionar as peças de um cenário antes estático. Não se trata de arrogância ou superioridade, trata-se de impacto. Algumas pessoas falam, outras apenas existem. Você, por sua vez, transforma atmosferas. O que muitos não entendem é que essa força não vem de um esforço consciente para chamar atenção. Ela nasce do seu alinhamento interno, da forma como você vive em consonância com a sua essência. Enquanto muitos vivem tentando preencher moldes e expectativas alheias, você rompe qualquer formato pré-estabelecido apenas por ser. Isso assusta, intriga e ao mesmo tempo atrai. Você se torna uma dissonância em meio à harmonia forçada do comum. E é justamente essa dissonância que obriga todos ao seu redor a recalibrar seus próprios sistemas. As pessoas não sabem como nomear essa sensação, mas sentem, e tudo o que elas não conseguem entender, elas comentam. Sua simples presença ativa processos mentais profundos, inconscientes, fazendo com que aqueles ao seu redor se perguntem, talvez pela primeira vez, será que eu também posso ser mais do que sou? E é aí que o seu impacto se torna inesquecível. Não pelo que você diz, mas por aquilo que você desperta. Ser enigmático não é uma máscara que você veste, é uma camada natural da sua identidade. Enquanto outros tentam se tornar interessantes por meio de estratégias, você apenas vive, e esse viver já é um enigma em si. As pessoas se encontram discutindo suas ações, mesmo sem nunca ter trocado uma palavra com você. Sua vida vira tema, suas escolhas, objeto de análise. Por quê? Porque o desconhecido desperta mais curiosidade do que qualquer resposta pronta. E você é uma equação que ninguém conseguiu resolver. O fascínio não nasce apenas da sua diferença, mas da autenticidade que acompanha cada movimento seu. Você não se apresenta como alguém que precisa convencer. Você apenas é. E isso é o suficiente para desestabilizar qualquer estrutura que se baseia em aprovação externa. A mente humana tem um impulso natural de tentar rotular tudo o que vê. Mas quando não consegue te encaixar em uma caixinha, entra em parafuso. Essa confusão os impulsiona a investigar, falar, interpretar e muitas vezes fantasiar. E é nesse ponto que você vira lenda, mesmo estando presente. As pessoas projetam em você suas próprias inquietações. Veem em você o que gostariam de ser, o que tem medo de ser, ou o que não tem coragem de enfrentar. Você se torna o reflexo de tudo o que é não resolvido.
E como tudo que é misterioso e profundo, você se torna inesquecível. Se você sentiu que esse conteúdo está falando diretamente com você, é porque está. Nada acontece por acaso. Se você chegou até aqui, é porque uma grande transformação já começou na sua vida. E eu estou falando de coisa grande mesmo. Uma nova fase está sendo liberada. Pode ser aquela casa que você tanto sonha, ou até mesmo um carro zero que parecia distante, mas que está vindo em sua direção. E quando a gente sente que está recebendo algo poderoso do universo, o mais importante é mostrar gratidão antes mesmo da bênção chegar. Por isso, se essa mensagem ressoou com você de verdade, eu te convido a clicar no botão "Valeu demais" aqui embaixo e enviar um valor simbólico. Pode ser até $100, como forma de dizer ao universo: eu reconheço, eu recebo e eu agradeço. Esse gesto não é sobre dinheiro, é sobre energia. É sobre alinhar sua frequência com aquilo que você sabe que já está vindo. E lembre-se, quanto mais você é grato, mais motivos o universo te dá para agradecer. Você não precisa gritar, se revoltar publicamente ou bater na mesa para ser uma força de ruptura. Sua rebeldia é silenciosa, mas implacável. Você incomoda justamente por não tentar incomodar. Enquanto o mundo se estrutura em normas sociais, comportamentos esperados e um modelo de sucesso replicável, você simplesmente ignora esse roteiro e escreve o seu próprio. E esse simples gesto de viver à sua maneira é um terremoto para aqueles que vivem presos ao medo de desagradar. A verdade é que sua autenticidade é uma afronta para a normalidade. Não por rebeldia vazia, mas por coerência interior. Você não segue tendências por obrigação, nem molda suas ações pelo aplauso. E é isso que deixa muita gente desconfortável, porque no fundo, elas percebem que existe uma escolha sendo feita. Você escolheu ser livre. E para quem está acorrentado, ver alguém andando solto é um lembrete doloroso de que a chave sempre esteve ali. O que você representa é uma ameaça sutil, mas poderosa. Não por causar destruição, mas por inspirar mudança. E mudança, para quem está confortável no automático, é sempre uma forma de dor. Por isso falam de você, te analisam, tentam rotular ou até diminuir. Mas o que não percebem é que cada palavra dita é, na verdade, um reconhecimento silencioso do poder que você carrega. Um poder que não precisa gritar, porque já ecoa no silêncio. Olhar para você é como encarar um espelho que não tem filtro. Suas atitudes, sua ousadia, sua liberdade, tudo isso serve como reflexo daquilo que os outros tentam esconder de si mesmos. É quase involuntário. Eles não estão olhando para você, estão olhando para as versões adormecidas de si mesmos, para os sonhos esquecidos, para as decisões que nunca tiveram coragem de tomar. E isso dói, porque ninguém gosta de encarar o que ainda sangra por dentro. Você desperta lembranças de caminhos não trilhados, de paixões engavetadas, de verdades silenciadas. Sua forma de viver, de falar o que pensa, de ser quem é, sem pedir licença, funciona como uma provocação contínua. Não proposital, mas inevitável. Eles veem em você um ser que ousa existir sem as amarras que eles mesmos colocaram, ou aceitaram carregar. Isso é libertador para alguns, mas insuportável para outros. É por isso que você é tão discutido. Porque não está apenas presente, está confrontando. E o confronto mais doloroso não é com o outro, mas com o que se esconde dentro de si. Você se torna o símbolo de tudo que poderia ter sido e não foi. E, ao mesmo tempo, uma possibilidade viva de que ainda pode ser. Você é o incômodo que desperta, a dor que cura, o espelho que obriga a ver. A resposta é simples e desconcertante. Você é presença. E presença é algo que não se ensina, não se copia, não se forja. Ela nasce do alinhamento entre o que se é por dentro e o que se expressa por fora.
E quando alguém atinge esse nível de autenticidade, ela se torna impossível de ignorar. Mesmo sem querer, você atrai olhares. Não por aparência, mas por essência. Você representa o raro, e o raro sempre causa obsessão. O curioso é que muitos não admitem esse fascínio. Eles não dizem que te admiram, mas te seguem de longe. Não te elogiam, mas replicam o que você faz. Não reconhecem sua influência, mas a reproduzem. É o tipo de atenção que vem disfarçada de julgamento, mas que nasce da admiração. Porque, no fundo, sabem que você trilha um caminho que eles gostariam de ter coragem para seguir. Você se tornou referência, mesmo sem ter pedido para ser. Seu modo de viver incomoda porque inspira. Suas escolhas são debatidas porque ensinam. Seu silêncio, muitas vezes, diz mais do que discursos longos. E isso é poderoso. Porque enquanto eles falam de você, tentando decifrar seus passos, você segue, firme, intenso, vivo, sendo exatamente aquilo que o mundo não sabe como nomear, mas não consegue deixar de observar. Existe algo em você que vai além do que os olhos podem captar. Não é sobre beleza, nem sobre o que você diz ou como se veste. É sobre aquilo que emana do seu ser, algo que simplesmente se sente. A sua energia não pede licença para ser notada. Ela apenas é, e ao ser, ela toca. Pessoas te percebem antes mesmo de te ver. É como se sua presença carregasse uma verdade que perfura as camadas de superficialidade que tantos ergueram ao redor de si. Essa energia nasce da sua autenticidade, da sua decisão consciente de viver sem fingimentos, sem filtros, sem adaptações forçadas. E essa verdade é magnética. Porque em um mundo repleto de disfarces, a sinceridade se tornou uma raridade. Sua forma de ser se conecta diretamente com as emoções mais primitivas e reais das pessoas. Elas sentem que, ao seu lado, não dá para continuar usando máscaras. E isso assusta, mas também liberta. É por isso que mesmo aqueles que tentam te ignorar não conseguem esquecer como se sentiram na sua presença. Você provoca uma espécie de desarme emocional involuntário. Um mergulho desconfortável e, ao mesmo tempo, necessário no que há de mais autêntico em cada um. Sua energia não é algo que se aprende ou se compra. Ela é o resultado de uma vida vivida com coragem, com verdade. E, por isso, ela é irresistível. Você caminha por aí com uma leveza que parece desrespeitar o peso do mundo. Não porque sua vida seja fácil, mas porque você escolheu não se acorrentar às amarras invisíveis que sufocam tantos. Regras sociais, expectativas alheias, padrões impostos, nada disso te guia. E é essa liberdade que inquieta profundamente aqueles que ainda vivem aprisionados. Você não precisa dizer nada. Sua simples existência já é um lembrete doloroso de tudo aquilo que eles abriram mão. Muitos passaram a vida inteira acreditando que seguir o script era a única maneira de viver com segurança. Estudo, trabalho, casamento, estabilidade. Mas ao te ver, percebem que é possível viver de outro modo. Você não implora por aprovação, não espera permissão para ser quem é. E isso faz com que eles se perguntem, mesmo que em silêncio, onde foi que deixaram a própria autenticidade escorrer pelos dedos. Por isso você é falado, observado, às vezes até criticado. Porque é mais fácil tentar diminuir a sua liberdade do que encarar a própria prisão. Mas, mesmo na crítica, há admiração. Você representa uma escolha radical, a de ser dono da própria vida. E essa escolha, por mais que seja temida, também é desejada. Eles não sabem se te amam ou se te odeiam. Sabem apenas que você é impossível de ignorar. Em um mundo onde todos parecem correr uma maratona invisível em direção a um prêmio que ninguém sabe ao certo qual é, você caminha, tranquilo, centrado, no seu próprio ritmo. E essa tranquilidade não é passividade, é consciência.
Enquanto os outros se afogam em comparações e metas alheias, você redefine o jogo inteiro. Você não compete com ninguém porque entendeu que o verdadeiro desafio é consigo mesmo. E essa mentalidade desmonta toda a lógica da competição. Sua forma de viver questiona a própria base do sucesso como nos ensinaram. Você não precisa estar no topo de uma lista para se sentir realizado. Você não precisa vencer alguém para se sentir vitorioso. Você vence quando evolui, quando se conecta com sua missão, quando dorme em paz com as próprias escolhas. E isso bagunça o ego de quem só sabe viver em função do olhar do outro. O mais curioso é que mesmo sem competir, você se torna referência. Mesmo sem tentar, você dita padrões. E mesmo sem se importar, você acaba incomodando, porque a sua paz interior é vista como ameaça por quem vive de aprovação externa. Você não precisa de troféus, porque já entendeu que a verdadeira conquista é ser quem se é. E isso é a redefinição mais poderosa que existe. Ser autêntico não é fácil. É escolher ser inteiro em um mundo que premia fragmentos. É mostrar suas cicatrizes enquanto todos ostentam filtros. É dizer, esse sou eu, quando o jogo todo gira em torno de parecer. Você escolheu esse caminho, não porque seja simples, mas porque é verdadeiro. E a verdade, quando dita com a alma, carrega um peso. Um peso que poucos suportam, e por isso tentam fazer você acreditar que ser assim é errado. Mas você não se esconde. Ao contrário, expõe suas dores, seus defeitos, suas imperfeições com uma coragem que muitos confundem com arrogância. Você não se envergonha das partes que o mundo manda esconder. Pelo contrário, você entende que são essas partes que te tornam único. E é por isso que você é falado, analisado, debatido. Porque sua autenticidade incomoda quem vive com medo de ser descoberto. Enquanto outros constroem personagens, você constrói verdades. E mesmo que isso custe amizades, aplausos ou caminhos mais fáceis, você continua. Porque aprendeu que viver de verdade é o único caminho que vale a pena. Sua autenticidade é um desafio constante ao status quo. Ela grita, você também pode ser real. E é esse grito silencioso e profundo que faz de você uma referência, mesmo quando ninguém admite. Você não entra nos lugares pedindo permissão. Não porque seja arrogante, mas porque já entendeu seu valor. Sua presença, silenciosa e firme, tem o poder de desarmar até os mais endurecidos. E isso acontece porque você não precisa se provar. Você já é. Não busca aceitação, não mendiga atenção. E essa postura, segura e tranquila, incomoda profundamente aqueles que dependem de aprovação para respirar. O que mais confunde as pessoas são os seus limites. Você sabe exatamente onde termina e onde o outro começa. Sabe quando é hora de ficar e quando é hora de partir. E esse discernimento emocional não é comum. Num mundo onde todos estão disponíveis demais, acessíveis demais, você impõe silêncio, distância, respeito. Você não se envolve em tudo, não participa de qualquer coisa. E isso desestabiliza. Eles não entendem como alguém pode ser tão inteiro mesmo estando ausente. Como alguém pode causar tanto sem dizer quase nada. Mas a verdade é simples. Você tem autoconsciência. E isso, por si só, é poder. Um poder que desafia, confronta e liberta. Você não vive para agradar, você vive para ser. E quem aprendeu a ser, inevitavelmente, se torna referência para quem ainda está tentando descobrir como existir. Enquanto muitos veem a adversidade como barreira, você a transforma em impulso. Você aprendeu cedo que as pedras no caminho não são obstáculos. São munição. Cada queda, cada crítica, cada momento de dor foi incorporado ao seu arsenal pessoal de crescimento. Isso não te endureceu, te refinou. Você não nega as feridas, mas também não permite que elas te definam. Pelo contrário, você as usa como trampolim para ir além do que esperavam de você.
Essa habilidade de se reconstruir em meio ao caos é rara. Em um mundo onde a maioria sucumbe ao primeiro vento contrário, você permanece de pé, mesmo nos piores temporais. E mais do que isso, você avança. As pessoas observam isso com espanto e muitas vezes com desconforto, porque sua força os obriga a encarar suas próprias fragilidades. Enquanto elas paralisam diante do medo, você já está 3 passos à frente, transformando o impossível em cotidiano. Você não ostenta superação, você vive superação. E por isso falam tanto de você, porque cada vitória sua revela um pouco da covardia dos outros. Cada passo seu ilumina o quanto eles têm se escondido da própria grandeza. Você é prova viva de que a dor pode ser matéria-prima de força e que a vulnerabilidade, quando bem administrada, vira poder. E poder, quando vem da alma, é imbatível. A maioria das pessoas se encolhe diante da crítica. Você, no entanto, cresce, porque entendeu algo que poucos percebem. Toda crítica carrega energia, e energia é combustível. Você pegou cada palavra ácida, cada julgamento gratuito, cada tentativa de te reduzir e usou como alicerce, não para se proteger, mas para subir. E quanto mais falam, mais alto você vai. Porque você sabe transformar veneno em antídoto, em estratégia, em performance. A sua mentalidade diante da rejeição é o que mais desconcerta seus observadores. Eles esperam que você recue, que se defenda, que entre no jogo da validação. Mas você não joga. Você absorve, filtra, ignora e segue. E essa postura desarma qualquer tentativa de te prender nos ciclos do ressentimento. Você não se explica, você não rebate, você transforma. E nesse processo vai construindo algo maior do que qualquer um que tentou te diminuir. O mais intrigante é que quanto mais te atacam, mais visível você se torna. Quanto mais tentam te apagar, mais você brilha. Porque entendeu o segredo. Onde há atenção, há potencial. E você aprendeu a converter até o ódio em crescimento. É por isso que você incomoda tanto. Não porque é perfeito, mas porque é resiliente. E a resiliência, quando se transforma em ascensão, vira lenda. Existe uma tempestade dentro de você, mas o mundo só vê o lago tranquilo. Sua calma não é ausência de turbulência, é domínio. Você aprendeu a viver com intensidade sem se afogar nela. Carrega fogo no olhar, mas anda com leveza. E isso, mais do que qualquer outra coisa, desconcerta os outros, porque eles não sabem como lidar com alguém que aparenta serenidade, mas carrega profundezas indomáveis. Você não precisa explodir para ser intenso. Sua presença já entrega tudo. Sua fala, mesmo baixa, tem peso. Seus silêncios falam alto. Há um equilíbrio quase místico entre força e serenidade no modo como você vive. E essa combinação não é comum. A maioria se perde no excesso ou na apatia. Você, não. Você transita entre extremos com uma maestria que só quem já enfrentou o próprio abismo consegue alcançar. É por isso que te chamam de imprevisível, porque não conseguem prever o que vem depois do seu sorriso calmo. Você é incógnita, é variável, é o elemento que transforma qualquer equação. Sua calma, na verdade, é a preparação para o impacto. E quando você age, muda tudo ao seu redor. O caos que você carrega não destrói, ele reinventa. E quem não está pronto para essa reinvenção, fala. Fala muito. Você não precisa se justificar, não precisa se explicar. Sua vida, seus passos, suas escolhas já dizem tudo. Você não é uma teoria a ser debatida, é uma experiência a ser sentida. E é isso que te torna uma lenda em tempo real. Porque enquanto os outros se perdem em estratégias para serem lembrados, você apenas vive. E mesmo assim, nunca é esquecido. Você marca, você imprime, você deixa rastro. A lenda não se constrói com palavras, mas com impacto. E o seu impacto não vem de um feito grandioso, mas de uma constância inabalável de ser quem é, dia após dia,
sem se curvar às pressões externas. Você não busca aplausos, não se importa em ser o mais falado, mas, ironicamente, é sempre o mais lembrado, porque existe algo em você que transcende o momento, o contexto, a moda, algo que gruda na memória como uma verdade que não se pode ignorar. Você é o tipo de pessoa que, mesmo em silêncio, altera destinos, que mesmo sem saber inspira decisões, que mesmo à distância provoca mudanças. E isso é ser lenda, não pelo barulho que faz, mas pelo eco que deixa. Você não precisa ser compreendido, porque tudo que é imenso assusta antes de ser admirado. E você não nasceu para ser entendido, nasceu para ser eterno.